O Brasil passou 21 anos em tempos de perseguição, censura e repressão, com um governo ditatorial militar, passando por 5 presidentes, sendo eles... Castelo Branco foi um dos líderes militares do golpe de Estado de 1º de abril de 1964, que depôs João Goulart. Durante seu mandato, Castelo Branco aboliu todos os partidos políticos através do Ato Institucional número 2. Foram criados a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que se tornaram os únicos partidos políticos brasileiros até 1979. Ele promoveu reformas econômicas e tributárias e foi sucedido pelo seu ministro de guerra, Marechal Costa e Silva. Arthur da Costa e Silva nasceu em Taquari, no estado do Rio Grande do Sul. Nasceu de filho de portugueses, onde iniciou sua carreira militar no Colégio de Porto Alegre. Terminou o colégio sendo considerado o melhor aluno. Casou-se com Lolanda Gibson Barbosa, que era filha de um militar. Em 1918, entrou na Escola Militar de Realengo, no Rio de Janeiro, na qual se classificou como terceiro da turma. Em 1921, no dia 18 de janeiro, se tornou aspirante. Em 1922, era segundo-tenente quando participou da tentativa de levante do 1º Regimento da Infantaria da Vila Militar, no dia 5 de julho daquele ano. Chegou ao generalato no dia 2 de agosto de 52 e alcançou o último posto, de general de exército. Em 25 de novembro de 61, estagiou nos Estados Unidos de janeiro a junho de 44, após ter sido instrutor adjunto da Tática Geral da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Adido militar na Argentina de 50 a 52, destacou-se por ter exercido o comando da 3ª Região Militar, de 57 a 59, da 2ª Divisão de Infantaria, entre 14 de fevereiro de 59 e 7 de julho de 61, o comando do Exército Pernambuco. O caráter não democrático da eleição de Costa e Silva se deve não apenas ao fato de ter sido uma eleição indireta, mas também à repressão política que desde 64 cassou direitos políticos de lideranças e impôs aposentadorias forçadas, demissões sumárias, intervenções em sindicatos, fechamento de órgãos operários, estudantis e acadêmicos, dissolução de partidos políticos e julgamento de civis para a justiça militar. O maior feito de Arthur Costa e Silva foi o Ato Institucional 5, que retirava o direito do habeas corpus. Costa e Silva faleceu em 17 de dezembro de 69, devido às consequências do acidente vascular cerebral que sofreu em 31 de agosto. Seu corpo foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. O governo de Garrastas do Médici foi o período mais tenso e violento de toda a ditadura militar, por conta dos exílios, torturas, prisões e desaparecimento de pessoas, e foi quando o AI-5 foi mais posto em prática. O Estado brasileiro aparelhou uma complexa máquina repressiva. Entre elas estava o DOPS, o DOI-CODE e o OBAN. O governo recorreu à repressão violenta e à tortura para obter informações da oposição. A tortura não era legalizada e ela era feita nos porões do regime, como por exemplo no DOI-CODE. E ela era feita às escondidas para evitar denúncias internacionais sobre a violação dos direitos humanos. Todo esse clima de violência foi encoberto pela forte censura à imprensa, que só falava sobre o milagre econômico, o forte crescimento do PIB. Era uma propaganda patriota sobre como o Brasil estava apenas avançando com a ditadura militar. Essas foram as notícias sobre educação. Na área da economia, a inflação está aumentando. Pronto, meu querido. O Brasil está cada vez melhor na economia. A inflação está diminuindo e estamos muito melhor no mercado exterior. Pessoas estão muito felizes nos dias de hoje e estamos muito melhor do que estávamos anos atrás. O regime militar foi o período da política brasileira em que os militares conduziram o país. Ele foi marcado pela prática de vários atos institucionais que colocavam em prática a censura, a perseguição, a falta total de democracia e a repressão àqueles que eram contrários ao regime militar. Eu, por exemplo, perdi um irmão assim. Ele sumiu e a gente nunca mais o encontrou.
comunista, tá ok? Comunista! Pode resistir! Pode resistir! Cara, na ditadura, bicho, não tem nada disso de agressão, de tortura. Eu não sei de onde o pessoal tá tirando isso. O Brasil nunca esteve tão bem. Muito bem. Cara, o PIB subindo, criminalidade descendo. Meu, não tem nada do que reclamar, cara. De verdade, meu, de verdade. Os militares eles estão tendo um ótimo trabalho, cara. Nunca o Brasil esteve em tão boas mãos. Os últimos dois presidentes foram adotando medidas menos totalitárias. Ernesto Geisel foi o quarto presidente e seu mandato durou por 5 anos. Nele, ele propôs a abertura política, desde que fosse lenta, gradual e segura. Ocorreu a criação do senador biônico, que era eleito indiretamente, uma alta na inflação e dívida externa e restauração do habeas corpus, com um fim do AI-5. João Batista Figueiredo foi o último presidente do regime militar e ele ficou no poder por 6 anos. Durante seu governo, ocorreu o início da transição para o sistema democrático, o restabelecimento do pluripartidarismo, um agravamento na crise econômica, greves e protestos sociais, e o restabelecimento das eleições diretas para governadores dos estados.